Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Trabalhadores de aplicativos denunciam a exploração dos donos das plataformas. Reportagem de Carina Fernanda Nicoletti para a edição 291 do Jornal A Verdade. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existiam no Brasil 778 mil pessoas que exerciam, como trabalho principal, o transporte de passageiros por meio de aplicativos. Atualmente, esse número é calculado em 1,5 milhão de trabalhadores. Com um sistema de transporte público cada vez mais deteriorado, com ônibus, trens e metrôs sucateados e superlotados, ocorre paralelamente o crescimento da demanda pelos aplicativos. A precariedade é a marca das condições de trabalho dos motoristas de aplicativos, categoria que possui diferentes perfis, jornadas de trabalho e níveis de dedicação à atividade. Existem desde os que possuem outro emprego fixo até os aposentados que utilizam a atividade como complemento de renda, passando pelos trabalhadores dedicados exclusivamente à função, sejam proprietários, sejam locatários de veículos. Entre os trabalhadores dedicados exclusivamente à atividade, temos os locatários de veículos, que são os mais vulneráveis nessa relação. Além de gerarem lucro para a plataforma, também geram renda para a locadora do veículo, o que aumenta ainda mais a exploração da sua força de trabalho. Para os trabalhadores que utilizam a atividade como renda extra, conseguem se concentrar em jornadas menores, em horários mais favoráveis e com tarifas um pouco melhores. Alguns possuem garantias trabalhistas asseguradas em suas atividades principais, o que não é a realidade da maioria. Com a implementação de políticas neoliberais que beneficiam os patrões e visa a desmantelar a consolidação das leis do trabalho, CLT, os motoristas de aplicativos se veem numa condição de escravidão moderna. Sobre a ilusão de empreendedorismo e flexibilidade, são submetidos a condições abusivas que os tornam reféns do poder do patrão invisível, os donos das plataformas digitais. Enquanto são incentivados a se enxergarem como empreendedores de si mesmos, na prática, são obrigados a cumprir metas, longas jornadas e tarifas impostas pelas empresas. O desempenho é monitorado e controlado a cada minuto, sem garantia de remuneração digna ou segurança no trabalho. Os desligamentos e bloqueios de contas arbitrários também são uma realidade, obrigando esse trabalhador a ficar parado e, consequentemente, sem receber nada. Alguns recorrem a meios ilegais para manter sua fonte de renda, como o uso de contas falsas, comercializadas em mercado paralelo. Isso, porém, provoca mais uma insegurança ao trabalhador e aos passageiros. Nesse cenário, a falta de proteção trabalhista expõe os motoristas a riscos que vão além do contexto individual. Doenças, acidentes e demissões podem gerar impactos sociais e familiares, criar um ciclo de precariedade que afeta toda a sociedade. O projeto de lei 12/2024 mantém superexploração. Diante dessa grave situação, os trabalhadores de aplicativos se mobilizam e organizam diversos protestos e até greves contra a superexploração que sofrem das plataformas. Para tentar diminuir esses protestos, foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei 12/2024, que pretende, abre aspas, uma regulamentação inovadora para um tipo de trabalho diferente, fecha aspas. Porém, uma análise séria desse projeto revela que, na prática, ele legaliza a ausência de direitos para esses trabalhadores, além de permitir que as empresas impunham punições através do controle de atividades e métricas, como taxas de aceitação e cancelamento de pedidos, podendo inclusive suspender, bloquear ou excluir os prestadores de serviços que não atendam às determinações exigidas. Além disso, a proposta estabelece sistemas de avaliação dos trabalhadores e usuários, criando uma relação de trabalho subordinada, vinculada e controlada sem garantia de direitos trabalhistas, descanso remunerado, férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, periculosidade, etc.
A carga horária permitida é de até 12 horas diárias, sem restringir a quantidade de dias na semana, podendo totalizar até 84 horas semanais em cada plataforma. Porém, essa contagem se refere apenas ao tempo de viagem, desconsiderando o tempo de espera, o que pode transformar facilmente essas 12 horas em 15 horas ou até mais. A remuneração mínima estabelecida diverge dos custos reais relacionados a essa atividade. De acordo com a proposta, os profissionais devem receber R$ 32,10 por hora trabalhada, sendo R$ 24,07 destinados a custos operacionais, celular, combustível, manutenção do veículo, custos de depreciação, seguros, impostos, etc. E R$ 8,03 como remuneração do trabalho em si. O projeto, portanto, ignora completamente que os custos operacionais estão relacionados também à quilometragem percorrida e não somente ao tempo. Quanto à remuneração pelo serviço prestado, a proposta apresentada não foge muito da realidade dos preços praticados atualmente, que já é um ponto de descontentamento geral da categoria, especialmente em horários de baixa demanda. O PL também não fez qualquer referência aos serviços que possuem tarifas diferenciadas, como Comfort e Executivo. Previdência Social. Um dos principais pontos apresentados no PL 12/2024 é a promessa de garantir a aposentadoria aos trabalhadores de aplicativo. Mas também aqui o projeto é insuficiente. Vejamos, a proposta contempla a obrigatoriedade de inscrição dos trabalhadores junto ao Regime Geral da Previdência Social, RGPS, como o recolhimento por parte dos trabalhadores de 7,5% sobre a remuneração, enquanto os empregadores terão que recolher 20%. Tomemos como exemplo o valor mínimo proposto por hora trabalhada, R$ 32,10, com uma remuneração ao trabalhador de 25%, equivalente a R$ 8,03. Nesse caso, o motorista teria que recolher para a Previdência 60 centavos, 7,5%, e o empregador R$ 2,00, 20% do valor. Parte dos motoristas já possui alguma forma de vinculação previdenciária através de MEI, carnê do INSS ou outra relação de trabalho, e muitos demonstram descrença em relação à aposentadoria existente hoje após a reforma da Previdência imposta pelo fascista Bolsonaro e pelo Congresso reacionário, o que torna este direito pouco atrativo. Outro ponto abordado pelo projeto é o auxílio maternidade, que passa a garantir o acesso aos direitos previdenciários previstos para os trabalhadores segurados pelo INSS. No entanto, o percentual de mulheres na categoria de motoristas é baixo, representando apenas cerca de 6%. Falta de democracia na elaboração do projeto. Apesar de ter sido apresentado como resultado de um debate entre os donos das plataformas e as centrais sindicais, a verdade é que houve pouca participação da classe trabalhadora. A divulgação do conteúdo do PL só foi feita aos trabalhadores quando o governo federal enviou a proposta para a tramitação no Congresso Nacional, sem possibilidade de alterações. De fato, o Ministério do Trabalho e os sindicatos não garantiram a participação ativa dos trabalhadores, não ouviram nem organizaram a categoria e muito menos denunciaram as perdas durante as negociações. A falta de demonstração de força e organização levantou questionamentos sobre a eficácia dos sindicatos em representar os interesses dos motoristas de aplicativo. Como resultado, muitos desses trabalhadores se sentem descrentes e afirmam que os sindicatos não os representam. Diante desse cenário, há também críticas ao projeto no ponto em que prevê a representação da categoria por uma entidade sindical, da categoria profissional denominada, abre aspas, motorista de aplicativo de veículo de 4 rodas, fecha aspas. Para fim de negociação coletiva, cabendo a este sindicato assinar acordos e convenções coletivas e representar coletivamente os trabalhadores nas demandas judiciais e extrajudiciais. Organizar e lutar. Por fim, sobre a ótica do direito do trabalho, a modalidade dos motoristas de aplicativo, como acontece hoje, enquadra-se como uma relação de emprego em que o trabalhador presta um serviço de forma remunerada e não eventual, sobre total dependência da plataforma, que é quem decide o ingresso e o rendimento desse trabalhador, e ainda detém todo o funcionamento dos algoritmos, que não são compartilhados com os, abre aspas, colaboradores, fecha aspas.
E justamente por não haver um contrato formal, a ilegalidade na relação trabalhista dessa categoria fica ainda mais evidente, não contando com qualquer tipo de fiscalização e apoio por parte do Estado. Atualmente, mais de 10 mil processos trabalhistas envolvendo motoristas de aplicativo estão andando na Justiça do Trabalho. Outros tantos processos já reconheceram um vínculo empregatício com base nos artigos 2º e 3º da CLT. O caminho, portanto, para mudar essa realidade e garantir os direitos desses trabalhadores é avançar na organização da categoria em cada cidade, em nível nacional, e seguir realizando atos, greves e breaks de apps. Karen Fernanda Nicoletti é graduada em Tecnologia da Informação e organizada no movimento Luta de Classes, MLC, motorista de app, uberizada após 28 anos de CLT. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/moves sociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.